Hello, Haris Kairene Agaptos Adelphoi. Hoje, aqui no seu canal, A Rota da Teologia, nós iremos falar um pouco sobre Guy Debord. Guy Debord foi um dos maiores sociólogos contemporâneos que escreveu uma obra primorosa, iniciou a escrever essa obra no ano de 1934. Foi a obra denominada A Sociedade do Espetáculo. A Sociedade do Espetáculo marcou uma época dentro do contexto da explanação sociológica. Guy Debord vai nos trazer, então, uma obra que ela vai se tornar um fundamento para uma análise, para um explicitar da sociologia contemporânea, mas também indo a um contexto moderno para depois entrar num contexto pós-moderno. Ele vai dizer e ele vai iniciar a sua obra falando uma recitação ou descrevendo uma citação, né, uma citação de Feuerbach. Ele vai falar o seguinte: nosso tempo, sem dúvida, prefere a imagem, a coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. O que é sagrado para ele não passa de ilusão, pois a verdade está no profano. Ou seja, à medida que decresce a verdade, a ilusão aumenta. E o sagrado cresce aos seus olhos, de forma que o cúmulo da ilusão é também o cúmulo do sagrado. Esta é uma análise que Feuerbach faz sobre como estava a sociedade no período da modernidade, em sua obra A Essência do Cristianismo. Agora, Guy Debord, ele vai trabalhar dizendo o seguinte, que todas as sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção, de desenvolvimento, ela se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido vai se esvaindo na fumaça da representação. As imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e fundem-se num curso comum, de forma que a unidade da vida não mais pode ser restabelecida. A realidade considerada parcialmente reflete em sua própria unidade geral um pseudo-mundo à parte, objeto de pura contemplação. A especialização das imagens do mundo acaba numa imagem autonomizada, onde o mentiroso mente a si próprio e o espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não vivo. Agora, ele ainda continua ampliando essas ideias, falando que o espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade. Por que parte da sociedade? Porque a própria sociedade é o seu instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo um olhar e a toda uma consciência. Então, é nesse contexto que vai começar-se a surgir um processo de separatismo. Por quê? Porque o separado é o foco do olhar iludido e da falsa consciência. A unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da separação generalizada. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizadas por imagens. O espetáculo não pode ser compreendido como um abuso do mundo,
da visão ou produto de técnicas de difusão massiva de imagens. Ela é a expressão de uma performance materialmente traduzida, é uma visão cristalizada do mundo. O espetáculo começa então a ser compreendido, a ser percebido na sua totalidade, simultaneamente a um resultado e a um projeto de modo de produção existente. Ele não é um complemento ao mundo real e um adereço decorativo. Ele é o coração da irrealidade da sociedade real, sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda ou publicidade ou consumo direto do entretenimento. O espetáculo vai se constituir um modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha, já feita na produção do seu correlário. O consumo, o desenvolvimento, o grande, vamos assim, mapear a forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo é também a presença permanente desta justificação, enquanto ocupação principal do tempo vivido fora da produção moderna. A própria separação faz parte da unidade do mundo, da praxe social global que se cindiu em realidade e imagem. A prática social, diante da qual surge o espetáculo autônomo, é também a totalidade real que contém o espetáculo. Mas a cisão nessa totalidade mutila-a a ponto de apresentar o espetáculo com sua finalidade. A linguagem do espetáculo, então, é constituída por signos da produção reinante, que são ao mesmo tempo, a princípio, a finalidade da última produção. Não se pode contrapor abstratamente o espetáculo. Não se pode pensar que a atividade social é totalmente efetiva. Esse desdobramento está muitas das vezes ele próprio desdobrado. O espetáculo muitas vezes ele inverte o real e é produzido de forma que a realidade vivenciada acaba materialmente invadida pela contemplação do espetáculo, refazendo assim em si mesma a ordem espetacular pela adesão positiva. A realidade, então, ela é objetiva e ela está presente nos dois lados. O alvo é passar para o lado oposto. A realidade, então, surge no espetáculo e o espetáculo se torna real, e esta alienação recíproca se torna a essência e o sustento de uma sociedade já existente. No mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento falso. O conceito do espetáculo vai unificar e explicar uma grande diversidade de fenômenos aparentes. As suas diversidades e contrastes são muitas vezes aparências organizadas socialmente que devem elas próprias serem reconhecidas na verdade, no aspecto âmbito e geral. O espetáculo então se torna uma afirmação da aparência e afirmação de toda uma vida humana, socialmente falando, como simples aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo vai descobrir que a negação visível da vida, ela é uma negação da vida que se tornou visível. Para descrever o espetáculo, a sua formação, as suas dissoluções e a sua função e as suas forças, vai tender-se para nós compreender o arcabouço da dissolução, que é preciso fazer uma distinção dos elementos artificialmente inseparáveis. Nesse prospecto, vai-se analisar o espetáculo ao momento que se vai falar, em certa medida, a própria linguagem do espetacular,
no sentido que se pisa no terreno metodológico dessa sociedade e que se exprime no espetáculo. Mas o espetáculo não significa outra coisa senão o sentido da prática total da formação econômico-social. O seu emprego do tempo é o momento histórico que nos contém. O espetáculo, então, vai apresentar-se como algo grandioso, positivo, indiscutível, inacessível. Sua única mensagem é o que aparece e o que é bom. O que é bom aparece. A atitude que ele exige, por princípio, é aquela de aceitação passiva. É aquela que, na verdade, ele já obteve na medida em que aparece sem uma réplica, pelo seu monopólio da aparência. O caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre do simples fato de seus meios serem ao mesmo tempo a sua finalidade. Ele é o sol que não tem poente no império da passividade moderna. Recobre toda uma superfície do mundo e banha-se indefinidamente na sua própria glória. A sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é fortuitamente ou superficialmente espetacular. Ela é fundamentalmente espetacularista. E espetacularista por quê? Porque no espetáculo da imagem, da economia renante, o fim não é nada e o desenvolvimento é tudo. O espetáculo não quer chegar a outra coisa senão a si mesmo. Na forma do indispensável adorno dos objetos hoje produzidos, na forma da exposição geral da racionalidade do sistema e na forma do setor econômico avançado que modela diretamente uma multidão crescente de imagens e objetos, o espetáculo é o principal produtor da sociedade atual. O espetáculo ele vai se submeter para si os homens vivos, na medida em que a economia já o submeteu totalmente. Ele não é nada mais do que a economia desenvolvendo-se para si própria. É o reflexo fiel da produção das coisas e a objetivação infiel dos produtores. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social levou na definição de toda a realização humana a uma evidente degradação do ser inteiro. A fase presente da ocupação total da vida social em busca da acumulação de resultados econômicos conduz a uma busca generalizada do ter e do parecer, de forma que todo ter efetivo perde o seu prestígio imediato e a sua função última. Assim, toda realidade individual se torna social e diretamente dependente do poderio social obtido. Somente naquilo que ela não é, lhe é permitido aparecer. Onde o mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes típicas de um comportamento hipnótico. O espetáculo como comportamento e também o espetáculo como uma tendência para fazer ver por diferentes mediações especializadas o mundo que já não é diretamente apreensível, ele vai encontrar normalmente na visão o sentido humano privilegiado, que noutras épocas foi o tato, a visão, o sentido mais abstrato e o mais mistificável, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. E se nós formos olhar o espetáculo, não é identificável ao simples olhar, mesmo combinado com o ouvido, ele é o que escapa à atividade dos homens. É a reconsideração e é a concepção da sua obra. É o contrário do diálogo. Em toda parte onde há representação independente, o espetáculo reconstitui-se. O espetáculo é o herdeiro de toda a fraqueza do projeto filosófico ocidental, que foi uma compreensão da atividade denominada categorias do ver.
E essas categorias do ver, assim como se baseia na incessante e pungente distribuição de um alargamento da racionalidade técnica, precisa proveniente desse pensamento, necessita-se dessa perspectiva. Ela não realiza a filosofia e ele filosofa a realidade. Então ela é a vida concreta de todos que se degradou em um universo especulativo. Então a filosofia, enquanto poder do pensamento separado, e pensamento de um poder que nunca pode por si própria superar a teologia, ela se torna um espetáculo. E um espetáculo que é uma reconstrução do material da ilusão religiosa. A técnica espetacular não dissipa as nuvens religiosas onde os homens tinham colocado seus próprios poderes desligados de si, e ela vai ligar eles somente de uma base terrestre. Assim é a mais terrestre das vidas que se torna opaca e irrespirável. Ela já não reenvia para o céu, mas alberga em si mesmo a sua recusa absoluta. O seu falacioso paraíso, o espetáculo é a realização técnica do exílio dos poderes humanos, num além e numa cisão acabada no interior do homem. À medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada, o sonho torna-se necessário. O espetáculo, então, é o mau sonho da sociedade moderna, acorrentada que ao cabo não exprime senão o seu desejo de dormir. O espetáculo é o guardião deste sono. Destituída de um poder prático, permeada pelo império independente no espetáculo, a sociedade moderna permanece atomizada e em contradição consigo mesmo. Mas é a especialização do poder, a mais velha especialização social, que está na raiz do espetáculo. O espetáculo, então, é uma atividade especializada que fala pelo conjunto das outras. É a representação diplomática da sociedade hierárquica perante si própria, onde qualquer outra palavra é banida e onde o mais moderno é também o mais arcaico. O espetáculo, então, é o discurso ininterrupto que a ordem presente faz sobre si própria. O seu monólogo elogioso é o autorretrato do poder no momento da sua gestão totalitária das condições de existência. A aparência fetichista de uma pura objetividade nas relações espetaculares vai esconder o seu caráter de relação entre homens e entre classes. Uma segunda natureza vai parecer dominar o nosso meio ambiente com as suas leis fatais, mas o espetáculo não é necessariamente um produto, ou do desenvolvimento técnico, ou do ponto de vista do desenvolvimento natural, mas ele é a sociedade do espetáculo, e ela é a contrária à formulação que escolhe o seu próprio conteúdo técnico, porque o espetáculo é considerado sob o aspecto restrito dos meios de comunicação de massa e a sua manifestação superficial mais esmagadora, que aparentemente vai invadir a sociedade como simples instrumentação. Esta longe da neutralidade e é a instrumentação mais conveniente ao seu automovimento total. Então esse é o sentido, essa é a explanação, essa é a exposição que Guy Debord faz no seu livro Sociedade do Espetáculo, e assim ele vai transitando entre o espetáculo e os desenvolvimentos que o espetáculo faz e que é aferido e é concebido na percepção e cosmovisão da sociedade. Obrigado a todos.